E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito das duas alianças que Deus tem comigo e com você. As duas alianças são a que Deus fez, a primeira que Deus fez com toda a humanidade. Deus fez uma aliança com todos os seres humanos, com toda a sua criação. E essa aliança ela jamais será quebrada, que é a aliança do autogoverno. Deus criou o homem e a mulher e fez uma aliança com eles, dizendo: eu vou dar essa terra para vocês, e vocês vão governar sobre ela. Vocês vão dominar sobre todas as coisas. Vocês irão sujeitar essa terra. Vocês irão governar sobre ela. Vocês irão prosperar. Vocês irão se frutificar e se multiplicar sobre esta terra. Olha, essa é a primeira aliança que Deus tem com você. A segunda é uma aliança para um povo específico, para um povo que Deus elegeu, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, para ser o seu povo. E sobre este povo que Deus escolheu, Deus ele firmou uma aliança. E esta aliança é a aliança da graça, a aliança do Evangelho, a qual Jesus ele veio a esse mundo, viveu como um homem aqui nessa terra. Ele foi 100% homem e 100% Deus quando ele viveu aqui nessa terra. O nosso Senhor Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele veio a este mundo com o propósito de firmar esta aliança, a nova aliança que Deus tem com o seu povo, que é a aliança da graça, que é a aliança do Evangelho. E essa aliança, ela foi consumada quando Cristo morreu naquela cruz, quando ele foi entregue, quando ele se entregou naquela cruz. Jesus, ele foi levado como um pecador, sem ter cometido pecado algum, e morreu naquela cruz, sofreu muito naquela cruz, e nela levou os nossos pecados. Naquela cruz, Jesus, ele venceu o pecado e a morte. E hoje nós somos aliançados em Cristo. Esta aliança, ela jamais será quebrada. Se você faz parte desta nova aliança, acredite que esta aliança, ela jamais será quebrada. Aliança da graça. Uma aliança que Deus tem comigo e com você. Muitos têm dificuldade de crer, de acreditar nesta aliança, nesta promessa, que Deus separou um povo e sobre este povo fez uma aliança que jamais será quebrada. Mas acredite, Deus ele te escolheu. O sacrifício de Jesus naquela cruz, ele é suficiente para salvar a todos, para perdoar o pecado de todos. O sacrifício de Jesus foi um preço tão alto que ele é suficiente para pagar os pecados de todos. Então, por que algumas pessoas serão condenadas? Porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele é suficiente para salvar a todos, porém, ele é eficaz na vida daqueles que Deus fez esta aliança. Aliança da graça, aliança da eleição. Nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para sermos de Deus. Como diz lá no livro de Jeremias, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Na minha vida e na sua também não é diferente. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já tinha essa aliança firmada com você. Como eu sei que eu faço parte desta nova aliança? Da aliança da graça, da aliança que é eterna, da aliança que Deus fez com seu povo. Você pode saber se você faz parte dessa aliança
através da fé. Você tem fé em Jesus Cristo? Você ama o Senhor como seu único e suficiente Salvador? A prova que você o ama é que você obedece os mandamentos dele. Se você realmente crê no Senhor, se a sua fé é uma fé salvadora, é uma fé que vai te levar para a salvação eterna, você vai amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com todo o seu coração. Deus, ele tem esta aliança com você e ela jamais será quebrada. Essa é uma aliança irresistível, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz parte desta aliança, ela jamais será quebrada. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu nessa terra, foi um perseguidor da igreja de Cristo. Ele foi um homem que nasceu no pecado, como eu e você. Todos nós nascemos do pecado. Ele era anticristo, ele não queria saber de Jesus. Ele não queria saber do Evangelho. Muito pelo contrário. Ele tinha aversão ao Evangelho. Ele perseguia e jurava e ameaçava de morte quem seguia Jesus. Uma certa vez, quando ele pegou cartas com os líderes religiosos para perseguir os cristãos a caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele. E esse encontro irresistível levou o apóstolo Paulo para uma vida completamente diferente a qual ele vivia. Naquele encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada. Ele foi escolhido por Cristo desde antes da fundação do mundo. E naquele momento se consumou a aliança que Deus tinha com ele. E esta aliança jamais foi quebrada. Paulo, que era um perseguidor, foi tão perseguido por causa do Evangelho, foi preso, foi humilhado. Ele até morreu por causa do Evangelho, mas não negou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a aliança que Deus tem comigo e com você, que fazemos parte do reino de Jesus, que recebemos a mensagem do Evangelho e acreditamos nela. Se você quer fazer parte dessa aliança, se você tem um desejo no seu coração de conhecer mais sobre esta aliança, sobre esta nova aliança, sobre a aliança do Evangelho, sobre o que Jesus fez por você na cruz, acredite no Evangelho, creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e o Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar o seu caráter, ele vai mudar a sua mente e transformá-la com a mente de Cristo. Você não será mais este homem, esta mulher que vive caídos em pecado. Vocês se tornarão a imagem e semelhança de Cristo. Busque isso. Busque isso porque esta é uma aliança que Deus tem com você. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as duas alianças que Deus tem com o homem e com a mulher. A primeira, Deus tem com toda a sua criatura. A primeira, Deus tem com toda a humanidade. A segunda, Deus tem com seus escolhidos. Vamos falar um pouco mais sobre a primeira aliança que Deus tem com o homem e com a mulher. Esta primeira aliança, Deus ele fez no jardim do Éden. E Deus deu o autogoverno para o homem prosperar, para o homem dominar, governar sobre todas as coisas nessa terra. E esse autogoverno ele começa em sua própria vida. Como dizem muitos, que são pessoas prósperas, aquele que não governa a sua vida, não governa mais nada. Deus ele deu esse governo para você. E agora o próximo passo deste autogoverno, o próximo passo para você desfrutar desta aliança, são os princípios que o Senhor deixou em sua palavra. Isso explica como muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não faz parte da segunda aliança,
da nova aliança que o Senhor tem com seus escolhidos. Como essas pessoas que não acreditam em Deus prosperam tanto. Algumas delas são até as mais ricas da terra. Essas pessoas, elas desfrutam da primeira aliança que Deus tem com o homem e com a mulher. Uma aliança que jamais será quebrada, independente de você acreditar em Deus ou não. Por isso que os maiores ricos do mundo hoje são ateus. Porque eles fazem parte da primeira aliança. Eles desfrutam da primeira aliança. Eles entenderam isso e eles praticam, e eles vivem e morrem por esses princípios, que são os princípios da palavra de Deus, os princípios milenares. Eles obedecem, eles vivem por princípios e não por regras. O primeiro passo para você desfrutar desta aliança é deixar de viver por regras e viver por princípios, pois a palavra de Deus, ela trata de princípios. Deus nos deixou princípios para nós viver e morrer por eles. E esses princípios levarão você a desfrutar desta aliança que Deus tem com você. Um princípio poderoso está lá em Salmos 1, a qual diz: bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Essa é a aliança que Deus tem com você. O segredo está nesse princípio: meditar na palavra do Senhor dia e noite. Siga os princípios da palavra de Deus. Não ande segundo o mundo. Não ande segundo as suas próprias convicções, segundo os seus próprios deleites, segundo a vontade da sua carne, mas ande por este mundo, aonde você pisar a planta dos seus pés. Ande por princípios. Medite na palavra do Senhor dia e noite, porque ela fará com que você desfrute desta aliança. Nós temos uma vida muito breve nessa terra. Não vale a pena você desperdiçar ela com coisas banais. Desfrute desta aliança que Deus tem com você. Seja uma pessoa próspera. Aqui eu quero abrir um aspas, os parênteses, para falar sobre a prosperidade. A prosperidade que eu falo aqui não é sobre dinheiro. Se você pensar que prosperidade é igual a ter dinheiro, essa é uma mentalidade muito pobre, muito vazia sobre esta palavra tão poderosa que até mesmo bíblica ela é. Prosperidade tem um exemplo dado lá em Salmos 1, que ela é como uma árvore frutífera, que no tempo certo ela cresce e dá os seus frutos. No ambiente certo, ela dará os seus frutos. A prosperidade, então, consiste no crescimento. Prosperidade, ser uma pessoa próspera, é crescer constantemente, é estar em constante crescimento, como uma árvore. A prosperidade ela é natural, como uma árvore. Agora, a pobreza é resistência. É resistir à prosperidade, é resistir o desfrutar desta aliança que Deus tem com você. Deus ele tem duas alianças com o homem e com a mulher. Acredite nisso. Deus tem essa aliança com você. Ele quer que você desfrute dessas duas alianças. Amém? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, comentar e se inscrever em nosso canal. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe.